Arthur Lira humilhou completamente o deputado bolsonarista Marcel Van Hatten. Eles tiveram uma discussão na Câmara dos Deputados, Van Hatten gritou, esperneou, chilicou, babou, cuspiu, um chilico imenso. O Arthur Lira simplesmente desligou o microfone e falou o seguinte: essas brincadeiras não vão mais acontecer no plenário. E é claro, né, porque o Arthur Lira ele se tornou um aliado de Lula ao longo de 2023. Uma aliança completamente por conveniência, óbvio. Mas o Lira teve um jogo interessante em 2023. Ele começou jogando mal. E aí ele foi gradativamente sendo fritado pelo Lula e o Lula o colocou no bolso. E agora Lira é um aliado de Lula, jogou certo, compôs com o presidente da República, porque ele tem pretensões para 2026. Na sua opinião, você gostou dessa humilhada do Arthur Lira com o Marcel Van Hatten? Ele se tornou um aliado do Lula? Qual que é a sua posição sobre Arthur Lira? Você tá ouvindo a chuva? Então coloque nos comentários, deixa o like se você curtiu o que o Lira fez e se inscreva no canal. A discussão toda começou, pessoal, por conta da votação a respeito das vendas de carbono no Brasil, a regulamentação das vendas de carbono. É claro que a oposição bolsonarista iria se opor. Tentou obstruir a votação, mas não deu certo porque o Arthur Lira foi tocando a votação em plena quinta-feira, nas vésperas do Natal. O Marcel Van Hatten, do Partido Novo, aquele deputado que tem uma boquinha meio torta assim, ele fica falando assim, a boquinha dele parece que ele é o Popeye fumando. Enfim, ele subiu até a tribuna e começou a atacar o Arthur Lira. Falar de tirania, que o Arthur Lira estava atropelando o regimento. O Lira o cortou e falou assim: deputado, o senhor não está se atentando ao regimento. Você precisa falar, quando estiver aí, sobre a votação. O que você está fazendo, você não está falando nem a favor nem contra. Aí o Van Hatten começou a falar que o Lira era tirano. O Lira falou: eu vou devolver para você todo o seu tempo. Só que o Van Hatten insistiu e o Lira falou o seguinte: se você continuar com isso, eu vou cortar seu microfone. E o Van Hatten insistiu, o Lira cortou o microfone. Mas mesmo com o microfone cortado, o Van Hatten gritava, chilicava, esperneava, e o Lira ficava mexendo no celular. Pá, 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 pá. Aí o Lira falou assim: olha, deputada Júlia Zanata, vai lá. E aí quando a deputada, que é aquela que tem a tiarinha ridícula, começou a falar, o Van Hatten continuou falando, não sei o que tem, esperneou, você o tirando, gritando, um chilique imenso. Alguém deu o calmante pro menino. E aí o Lira falou o seguinte: essas brincadeiras acabaram no plenário. O Lira já tinha dado uma bronca nos bolsonaristas na votação que promulgou, no ato que promulgou a reforma tributária. Você tá ouvindo o barulho da chuva? Coloca aí no comentário. Tá chovendo muito aqui, dando uma acalmada no calor porque tava pesadíssimo. Enfim, o Lira já tinha dado uma bronca nos bolsonaristas que vaiaram Lula na cerimônia da promulgação da reforma tributária. O Lira não gostou daquilo, cobrou respeito, porque aquele momento também era um momento histórico para ele. Uma discussão imensa ao longo de 30 anos e ele, como deputado federal e como presidente da Câmara, conseguiu aprovar o projeto. Só que não adiantou muito, né? Os bolsonaristas continuaram vaiando o Lula, o Lira não gostou, mas enfim, ele já havia dado o recado e agora deu um outro e nós temos que ver como que vai ser ao longo de 2024. E é óbvio que o Arthur Lira vai ter essa postura com a oposição. Porque o Lira, em 2023, a gente até falou aqui no canal, ele começou jogando mal, jogando errado. Talvez influenciado pelas análises da cobertura política, o Lira achava que ele poderia emparedar o Lula. Só que ele não tinha essa condição. Porque o próprio falou no início do governo: eu não tenho mais o orçamento secreto, eu já não tenho mais os mesmos poderes. E lá no arcabouço fiscal, ele tentou barrar a votação, ele tentou jogar o projeto pra frente, e o Lula tranquilão. Mas deixa. O que acabou acontecendo? O Lira começou a ouvir dentro do partido que ele ia ter o futuro igual ao Eduardo Cunha, porque nenhum presidente de Câmara peita o poder executivo. Não dá pra fazer isso. Todos que fizeram mal, incluindo o próprio Eduardo Cunha. O Arthur Lira percebeu isso. E nós falamos aqui, o Lira joga errado, ele tem que compor com o Lula. Se ele compor com o Lula, ele vai sair grande. E ele fez isso. Não sei se ele viu os vídeos. Dizem aí que talvez ele tenha acompanhado, né? Eu não tenho a pretensão de falar que eu influenciei o Lira. Mas que ele acompanha os vídeos, ele deve ver, ele deve saber quem nós somos. Porque quem cobre política de Alagoas em nível nacional? Nós aqui. Mas enfim. E ele compôs com o Lula. Óbvio, era mais interessante para ele.
E ele, depois de compor com o Lula, vai adotar uma postura dura com a oposição, porque ele já deixou claro que ele não vai pautar pauta de costumes, e muito menos ataques ao STF. Aquele projeto que foi votado no Senado, o Lira matou no peito e arquivou. Ele já falou pro Barroso, eu não vou tocar isso. Eu não quero sair daqui como o presidente da Câmara que saiu, que ficou conhecido como aquele que retirou direitos adquiridos da sociedade. Então esqueçam, pautas bolsonaristas eu não vou fazer. O que eu vou pautar? Pautas reformistas. Ele vai continuar com a dobradinha dele com o Fernando Haddad. Óbvio, o que o governo quiser, ele vai pautar. Claro, não vai ser esse passeio no parque. Ele vai negociar, ele vai ser duro, ele tem os próprios interesses, ele vai querer emenda, ele vai querer continuar e perpetuar o poder dele. Óbvio. Porque ele, Arthur Lira, tem as suas próprias ambições. Ele tem a ambição de ser senador. Em Alagoas mesmo, nós temos aí uma certa questionamento, uma certa discussão sobre os poderes de Arthur Lira e a capacidade política dele depois de 2024, quando entrar 2025 e ele perder o mandato dele como presidente da Câmara. O Arthur Lira ele tem a pretensão de ser senador, mas para ele ser senador, ele vai ter que enfrentar o Renan Calheiros, que é senador, e tem o filho dele, o Renanzinho, como ministro dos Transportes, e o atual governador do estado, que é o Paulo Dantas. É muito pro Arthur Lira enfrentar. Ah, mas são 2 vagas. São 2 vagas. Mas a previsão é o seguinte, quem vota em Renan, não vota em Lira. E quem vota em Lira, não vota em Renan. Se o Renan Calheiros tiver mais votos que o Arthur Lira talvez não consiga entrar. Porque a segunda vaga deve ficar com o Rodrigo Cunha, que é o atual senador por Alagoas. Então vai haver um embate direto do Lira com o Renan. Ele tá na desvantagem. E o Renan Calheiros, ele tá crescendo nas cidades menores, pegando as prefeituras e trazendo para o MDB. A CPI da Braskem vai ser decisiva e fundamental para as pretensões do Arthur Lira. Porque ele pode sair muito ou pouco chamuscado dali. E o aliado dele, que é o prefeito de Maceió, o JHC, tá na mira. Então, ele tem essa ambição para 2026. Se ele perder a musculatura dele, talvez ele não consiga ser senador, vai ter que voltar a ser deputado. Então, o que ele quer fazer? Virar ministro a partir de 2025. Aí ele vai ter musculatura. É óbvio que essa aliança com o Lula, para atender os seus próprios interesses, é uma aliança por conveniência. Ele não vai pautar, por exemplo, votações que possam tirar ou tributar super ricos. Ah, esse foi um problema da reforma tributária? Foi. Mas se a reforma tributária não tivesse sido fatiada, ela não seria aprovada. O Haddad fez bem, fez certo. A Câmara não vai querer discutir isso em 2024 porque é ano de eleição. E mexer com patrimônio, mexer com renda, com finanças de super ricos e de empresas não vale a pena. Porque eles vão dar dinheiro para as campanhas dos candidatos no ano que vem. Então tem que tomar essa certa cautela. É uma discussão que vai acontecer? Vai acontecer. O Lira não vai querer tocar nisso? Claro que não. Ele é um aliado de conveniência do Lula. Ele não é ideologicamente aliado ao Lula. Ele tem uma postura pragmática. E isso fez ele se destacar em 2023, mudando a postura e adotando uma postura mais inteligente de composição. E ele também briga para saber quem será o próximo sucessor, ou seja, o próximo presidente da Câmara. Ele não bateu o martelo quem vai ser o candidato dele. Muito foi especulado sobre o Elmar Nascimento, mas ele já falou, segundo o site O Bastidor, que ele não deve nada ao Elmar, não garantiu nada, Elmar Nascimento que é do União Brasil da Bahia, ele não tem nada garantido, não falou nada, e ele vai esperar. Depois da eleição municipal, ele vai querer ver quem que vai ser o candidato que possa me trazer, que poderá me trazer os maiores benefícios. Lira joga bem, humilhando bolsonaristas, evitando que a Câmara se torne um circo, adotando uma postura, não sei se de estadista, mas para atender ali os seus próprios interesses, porque ele tem interesses maiores do que ser minimamente um deputado. Lula soube jogar bem, Lula é um político nato, farejou os anseios do Arthur Lira, farejou as fraquezas dele, inclusive com as ameaças internas do partido de prisão, que surgiram, e cooptou o Lira. Fez política, como deve ser feita.